gigantes, o que era praticado em São Paulo. Conta um pouco para a gente. Um era mais técnico, outro era mais agressivo, um tinha mais combinação, outro menos. E também uma forma de a gente falar desse gigante, né? Assim como tem o mestre Rudimar e tantos outros grandes nomes, a gente tem sempre que lembrar do mestre Luiz Alves, que é uma das forças principais da história do nosso Muay Thai e do MMA também, onde ele ajudou a forjar grandes campeões. É verdade, Florencio. Eu, quando comecei na década de 80, né, fui para a Academia Box Thai, do grão-mestre Luiz Alves, e a gente faz parte da segunda geração, porque a primeira geração foi quem introduziu o Muay Thai no Brasil. E aí a gente, dessa primeira geração, vamos dizer, 5%, 7% ficou, o restante parou, foi viver a sua vida. E essas pessoas que ficaram, que foi, por exemplo, o grão-mestre Luiz Alves, tiveram, por exemplo, teve o Rudimar Fedrigo, o Narani, e entre outros, formaram seus alunos, né, seus atletas, seus professores, e eu faço parte da segunda geração, que eu sou filho do grão-mestre Luiz Alves. E a Box Thai, ela começou com a característica natural que o Muay Thai, conhecido como boxe tailandês na época, era a mistura do taekwondo com boxe, assim que começou o Muay Thai no Brasil. Então, a gente tinha muito o treinamento de muito chute, muito voltado para o taekwondo e trabalhando a par de boxe. Com o tempo, a gente foi melhorando isso, vinha chegando mais informações, teve um tailandês que deu um seminário, o grão-mestre Luiz Alves foi, teve em São Paulo, teve em Friburgo, isso na década de 80, então aí ele foi trazendo mais informação para a gente, e a característica de luta foi mudando mais para o Muay Thai tailandês, com joelhada, com cotovelada, e naquela época não tinha proteção, como todos já sabem, essa história aqui, as pessoas das antigas do Muay Thai já contam, a gente treinava, não era com short de Muay Thai, era com a calça preta, com a lista vermelha, a camisetinha, e o pau estancava, né? Porque não tinha essa preocupação, era uma outra geração onde isso não era um problema. Hoje, jamais daria certo uma academia que tivesse esse tipo de padrão para alunos, né? Não é para atletas. Então, foi ali que foi forjar todo mundo. O grão-mestre Luiz Alves já era um grande campeão de taekwondo, de judô, e aí você teve formação na luta livre também. Então, ele sempre foi um atleta muito duro, competidor e vencedor no Muay Thai, na época o boxe tailandês. Ele trouxe toda essa característica de forjar o atleta no ferro e no fogo, e aí surgiu aí um batalhão de atletas lá na Box Thai, que a gente tinha, assim, grandes atletas. Vou falar alguns aqui rapidamente, que são muitos, né? Tinha o Pinguim, tinha o Ângelo Sérgio, o Alex Gazé, Marcelo Aguiar, Pedro Rizzo já entrou depois, Joel de Oliveira, então quer dizer, Pedro Rizzo deve ter entrado ali em 1992, acho que o Pedro entrou em 92, vinha treinar lá, vindo do Marco Ruas, o Joel veio da Budokan também para treinar com a gente várias vezes, lutava competições, então a gente tinha lá um time assim, o Peu, que era um dos professores, o Peu dava a terça e quinta, e o grão-mestre Luiz Alves segunda, quarta e sexta. E aí essa turma era a turma da pesada, o treino era muito duro, e aí forjou esses campeões todos, né? Posso dar um exemplo aqui, uma diferença, quando você vai numa academia de jiu-jitsu, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, as pessoas conversam muito, né? Então tem muito esse network. Já no nosso tempo, vamos dizer, o Muay Thai, você chegava na academia, por mais que você conheça todo mundo, quase ninguém se falava, né? Então, era um clima bem pesado. Não sei se você isso eu já não vi, se você fez a entrevista com o André Pederneiras, pergunte para ele se fizer. Ele treinou um tempo com a gente lá, o André Pederneiras, na época ele lutava Vale Tudo. E aí, naquele tempo ele chegou a dar uma entrevista e falar que quando ia para lá, ele sentia até dor no estômago, né? Alguma coisa assim, porque era como se você fosse competir. Então foi por isso que o grão-mestre Luiz Alves forjou tantos campeões, e aí os filhos do grão-mestre Luiz Alves, que foram dar aula depois, formaram mais campeões ainda, porque a gente aprendeu com ele, forjando no ferro e no fogo, e a gente replicou isso, de fazer os atletas no ferro e no fogo, e o resultado vem. Mestre, só respondendo,